Hello everyone and welcome! Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Se você acabou de chegar, se você ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. E sim, também sou guitarrista e é por este motivo que nós estamos aqui hoje para analisar o inglês do Kiko Loureiro. E aí, será que o Kiko fala inglês bem? Antes da gente começar, já deixe seus comentários aqui. Bom, vamos lá para descobrir. Eu acredito que se você tá assistindo esse vídeo aqui é porque você já conhece o Kiko, né? Mas caso você não conheça, o Kiko Loureiro é um dos nossos maiores guitarristas brasileiros que tá aí nos representando mundão afora. Hoje o Kiko faz parte do Megadeth, que é uma das maiores bandas aí de Thrash Metal dos Estados Unidos, né? Faz parte do Big Four. E assim como eu falei, tá aí pelo mundão representando a gente. Ele já fez parte do Angra, também tem uma carreira solo impecável, incrível, maravilhosa, sem palavras. Inclusive eu tive a oportunidade de ser aluna do Kiko por um dia no evento que ele fez em São Paulo em 2019, o Guitar Experience, e foi incrível. Mas enfim, a gente não tá pra falar de música aqui, a gente tá pra falar de inglês, então vamos nessa. A gente também podia ficar falando sobre música, inclusive, comenta aqui embaixo se você quer alguma aula, alguma coisa em inglês relacionada com música. E caso você queira me ver tocando, tem um outro canal pra isso que eu vou deixar linkado pra vocês aqui. Eu tenho um canal de música e um canal de inglês. A vida é assim. E eu acho interessante comentar, eu ainda não assisti esse vídeo, tá? Eu vou fazer o meu react enquanto eu ensino vocês e a gente vai caminhando junto. Então vamos lá que eu vou começar pelo título, né? Vamos começar do começo. Fun jumping on stage and playing in the toilet. Q&A #38. Então aqui é um fã pulando no palco e tocando no banheiro. Só pra uma coisa, né, que às vezes você pode ver isso bastante pela internet, que é esse Q&A. Q&A significa questions and answers, perguntas e respostas. Olha só que criativo. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma sugestão. Ative as legendas, tá? Sempre quando você for assistir algum vídeo em inglês, mesmo que na internet, ative as legendas, porque sempre vai ter alguma palavra, alguma expressão que vai ser nova pra você e fica, de fato, muito mais fácil pra você aprender e memorizar. A chance de você manter aquilo pra você, né, absorver aquele conteúdo aumenta quando, além de escutar, você também lê. Ative as legendas. E eu também vou deixar ativado aqui ao longo da aula para ser mais fácil de vocês acompanharem esse vídeo aqui também. Hey, Kiko here for another Q&A. Here we are again. I think the previous Q&A was around like a month ago because... That's nice. Wait a minute. Vamos voltar aqui. Calma, Kiko. Calma, Kiko. Hey, Kiko here for another Q&A. Hey, Kiko here for another Q&A. Maravilha. Kiko aqui para mais um Q&A, né? Para mais um Questions and Answers, perguntas e respostas. Here we are again. Here we are again. Na verdade é Here I go again on my own. White Snake. Mas Here we are again. Aqui nós estamos de novo. Maravilha, aquela interação, aquela puxando papo, né? I think the previous Q&A was around like a month ago. I think the previous Q&A was around like a month ago. Legal pra caramba. Aqui ele usou a palavra previous, né? I think the previous Q&A was around like a month ago. Previous é a mesma coisa de prévio, né? Ou último. Aqui ele poderia ter usado a palavra last, né? I think the last Q&A was around... Não. E continuado a frase, mas previous é legal também. Gosto também bastante de usar previous ao invés de last. E aqui é legal que ele fala I think the previous Q&A was around like a month ago. Então ele usa esses conectores, né? Was around, was like a month ago. Porque ele tá pensando enquanto ele fala, então é normal fazer essa conexão. Here we are again. I think the previous Q&A was around like a month ago because this month I opened the Kiko Loureiro Guitar Academy. Yes, because this month I opened the Kiko Loureiro Guitar Academy. I like that. Então, o Kiko esse mês abriu as inscrições, né, pro Guitar Academy dele, incrível. Opened, right? Eu vou até voltar aqui que eu quero que vocês prestem atenção o som do TH, né? Às vezes, professor de inglês fica enchendo o saco que TH, língua entre os dentes, mas escuta o que o Kiko tá falando. Previous Q&A was around like a month ago because this month I opened the Kiko Loureiro. This month I opened. Month. And if you want to know more about it, the link is right here below. If you want to know more about it, the link is right here below, né? He's mentioning the description, tá falando da descrição. So just check it out. It's an amazing community of guitar players. Just check it out. It's an amazing community of guitar players. Check it out. Dê uma olhada. It's an amazing community. É uma comunidade incrível of guitar players. Então olha que interessante. A gente não fala só guitarists. A gente também fala guitar players, para guitarristas. And yes, I'm always there. I'm enjoying a lot
to teach and to, share. You know, I'm enjoying a lot to teach and to share. Legal, então, né? Tô curtindo pra caramba ensinar, to teach, and to, né? Ele dá aquela conectada. And to, to share everything I know. Então, pra compartilhar tudo que eu sei. Legal. Seguimos. About music and guitar. So, join us. Pra compartilhar tudo que ele sabe sobre música e guitarra. Até agora, beleza. Ó, join us. Isso é legal. Join us. Junte-se a nós. And here we go for the first question here from Primeira pergunta. Yapeki. Hi, Kiko. My question is, how do you remember songs after recording the new album? Because now it's been quite some time already. Yeah. Nem vou analisar isso porque não foi o Kiko que falou, né? A pessoa tá querendo saber como é que faz pra memorizar e praticar o álbum antigo porque já faz um tempo que ele lançou. But when you create a song, when you compose an album, of course you work a lot on the first ideas because now it's been quite some time already. Yes, I know, but when you create a song, when you compose an album. When you create a song, when you compose an album. É muito legal essa questão de repetição de frase porque deixa ainda mais claro o que ele tá falando, né? Ele está te ambientando na situação. Of course you work a lot on the first ideas. É claro que você trabalha bastante nas primeiras ideias, tô adorando. Until you get the song there, then you go. Until you get the song there, né? Até chegar lá com a música, até terminar a música, né? Até chegar num ponto que você acha que, beleza, é isso. And record, so you play several times. Até gravar, então você toca várias vezes, so you play several times, you play a lot of times. You rehearse and you... Olha só, esse aí é um verbo muito bom, to rehearse, que é ensaiar, né? To practice, praticar, to rehearse. Ensaiar. Outra opção seria to have a rehearsal, né? Ter um ensaio. Ensaiar, ter um ensaio. Record, and then you listen to the final mix, and then the final mastering. Aí você escuta a mix final e depois a última versão da masterização. So you have this close relationship with the song, So you have this close relationship with the song, né? Então você tem esse relacionamento próximo com a música, de tanto que você toca. Like, so it's just there, Então, tá lá. It's just there. Somewhere in your head, somewhere in your heart, it's there, né? Tá lá. It's there. Tá lá. Tá lá onde? Na sua cabeça, no seu coração. It's just there. And because you created the song, so you know. You just have to go to the fine details, maybe. Então você criou, então você sabe. You just have to go to the fine details, detalhes finos, detalhes. The things that you changed at last minute. The things you've changed at last minute. Aqui, gente, a legenda nem vai estar 100% correta, tá? Inclusive, eu vou voltar aqui pra gente escutar isso aqui de novo. To the fine details, maybe, the things that you changed at last minute. You've changed last minute. Or like when you improvise a solo, and then you want to play a similar solo live. When you improvise a solo. E, gente, isso é muito importante, né? Quando a gente tá aqui, assunto de músico pra músico, tete-tete, musicista pra músico, música pra músico, não sei qual que é o termo mais adequado aqui. Mas, enfim, a gente precisa saber quais são os verbos, quais são as ações que nós mais realizamos com frequência. Então, tipo assim, improvisar, you must learn how to say those things, né? Você precisa, é uma necessidade de você saber falar sobre isso. Então, to improvise, to rehearse, to practice, to learn, right? To create, to compose, to write, you need to know how to speak about these things because they are part of your routine. Você precisa saber falar sobre essas coisas porque fazem parte da sua rotina, certo? Then you have to go back and try to relearn. Then you have to go back, então você tem que voltar e have to, just check what you did. Tem que verificar o que você fez. Aprender de novo, right? To relearn. The improvisation. So it's hard sometimes. To get you back. Às vezes é difícil. To that mood of the. To get back to that mood, né? Voltar a esse clima legal. To get back to the mood. The day you improvised. Do dia que você improvisou. The solo. So yeah. But I think your question is like more related to. I think your question is more related to... Galera, de forma geral, assim, eu não tenho nem o que falar, né? Eu acho que tá claro e evidente pra todo mundo que Kiko falando inglês certo? E o que eu acho que é mais legal de toda essa experiência é saber que se você voltar lá no canal do YouTube dele, vai voltando, você consegue perceber a diferença e a evolução do inglês dele. Isso é muito interessante. Inclusive, esses dias eu tava assistindo a apresentação da Kiko 100 e a forma com que ele tava se comunicando é muito diferente da forma com que ele se comunica agora, né? E é uma coisa que eu sempre enfatizo pros meus alunos também. Falar inglês não é questão de você saber as estruturas, ter o vocabulário, é a forma que você se expressa com as pessoas. E é muito legal acompanhar o passo a passo disso, né? Há tanto tempo. Like
do you have to relearn everything? You have to practice again? And the answer is more like you have to find you have to find the joy of practicing. You have to find a joy of practicing. Você tem que encontrar o prazer na prática, né? O prazer nos estudos. Legal. You know, like, just enjoy practicing, enjoy playing. So, Detalhe, olha só, enjoy practicing, enjoy playing. Dica, hashtag, anota aí. Sempre quando a gente tem um verbo depois do enjoy, ele sempre vem com ing. Olha só, 2 exemplos. Enjoy practicing, enjoy playing. Nunca vai ser enjoy to practice, enjoy to playing. Sempre vai ser com ing depois do enjoy. it's like, what's the problem to practice and relearn a solo or relearn Qual que é o problema, né, de reaprender o solo? a song and Música. play again several times, like 50 times, 100 times, 1,000. And play again several times. Several significa muitas, né? Então, several times, muitas vezes. Mas você também pode falar a lot of times. Ou many times. 1,000 times. It's always fun, you know? So, É sempre divertido. and then you're going on stage and you'll be playing every night that song. And then every day it feels different, the crowd is different, the places are different. Gente, presta atenção nisso aqui. The crowd is different, the places are different. The places are different. Dá tempo de pensar e falar, né? Provavelmente aqui era um espaço que dava, por exemplo, para cometer um erro em relação the places is different, né? The places are, plural, the places are different. The crowd is different. Interessantíssimo. A plateia é diferente, os lugares são diferentes. And you enjoy the act of playing guitar and you enjoy the act of practicing, so no problem. You know? Então você sente prazer ali no fato de praticar, no ato de reaprender. Faz toda parte do processo e é tudo positivo no aspecto dele, de acordo com o que ele tá falando. Relearning or just practicing the song 1,000 times. All right, so the next question here from Brian Jacobs. Brian Jacobs. When Gente, eu adoro falar nome em inglês. composing, do you ever accidentally come up with a riff or solo that you think is new, but actually it's from a previous song? Interessante, aqui ele tá perguntando se o Kiko já criou um solo que, na verdade, já aconteceu antes, né? Que ele já fez antes ou de outra música antes. E aqui, só na hora da leitura, ele pulou you. Do you ever accidentally? Mas até aí, a gente também pula, né? Todo mundo pula, às vezes. Come uma palavra ou outra, tudo bem. Yes, of course. That happens all the time. Yes, of course, that happens all the time. Perfeito. Claro, isso acontece o tempo inteiro. Not all Normal. the time, but you know, it might happen. I mean, not all the time, but you know, it might happen. Sabe? Não é o tempo inteiro, mas pode acontecer. It might happen. Pode acontecer. Because it's coming from the same person. It's coming from the same brain. So, Mais uma vez, tá vendo essa questão de repetir a estrutura? It's coming from the same person. It's coming from the same brain. E aqui, enfatiza a importância de sinônimos ou até mesmo a repetição de uma estrutura para que você deixe mais claro e que você consiga ambientar a pessoa no que você tá falando. É mais detalhe, é mais informação, é mais clareza na comunicação, nesse caso. you tend to go to the same places. You tend to go to the same places. Você tende a ir aos mesmos lugares, para os mesmos lugares. Fingers, they go to the same places. Your ideas tend to go to the same places. Estão vendo essa questão de repetição de frase? E isso não é problema nenhum. A gente falaria exatamente a mesma coisa em português, tá? Então, cuidado. Se você acha que a pessoa tá repetindo uma estrutura porque ela não sabe, não se engane por isso. A pessoa tá deixando só mais clara a ideia dela. E é isso, gente. Or use the same sounds, the moods that you like. So you have to Sounds, os sons, os moods, o humor. understand, like, I'm going there to that sound, to that riff, because I like that sound, I like that place. I'm going there because I like that sound, I like that place. Eu estou indo pra lá, estou indo nessa direção por conta disso. Eu gosto desse som, eu gosto desse lugar. But then you figure out how to To figure out, esse anota. To figure out é dar um jeito. Mas você precisa dar um jeito. You need to figure out. Você precisa dar um jeito, você precisa chegar no resultado. You figure out. keep the vibe, but do different things. Or you just think the opposite, like, Ok, aqui eu vou usar o que Kiko ensinou pra vocês em relação a criar solo pra aprender inglês. Pense o oposto. Se você quer ampliar o seu vocabulário, eu tenho 2 dicas. Primeiro, sinônimos, né? Eu já falei sobre isso. Segundo, antônimos, ou seja, oposto. Vai pro oposto, vai pro caminho contrário. Essa é uma forma incrível de você aprender vocabulário. Sabe noite? Aprende dia. Maior? Menor. Sustenido? Bemol. Você sabe falar essas coisas em inglês? Tem que saber. and then you start developing the skills of, like, really playing the opposite of your own ideas. So yeah. E isso é muito bom, hein, gente? Saber as palavras opostas, palavras de sentido oposto, porque isso complementa muito na hora da explicação também. It's normal to go to the same
Na hora da fala, conversa, né? In place. Because, it's the same person, the same brain. So that's why it's so important to collaborate with other people, to be open to share your ideas with other band members. Because then, like, two people working together, the result can, 1 + 1 can, is 3 or 5 or 10. So, yeah, so I think collaborating and being very open with your bandmates is really important as well to take you to different places. É isso. E, gente, outra coisa, né? Cuidado em achar que também a pessoa só é fluente em inglês se ela fala... Mentira, tá? A velocidade, ela tem que ser natural. Ela tem que ser o mais próximo do seu idioma materno. Isso que quer dizer a fluência. É apenas um dos componentes da fluência. E é legal ver assim, é porque eu tô pausando, eu tô chopando, né? Chopping o discurso aqui pra gente ir analisando, estudando junto. Mas é isso aqui. Quando você para pra ver a pessoa falando uma frase toda, explicando a ideia completa. Alright, this one from CJS. What do you have on your pedal board when you play on stage? CJS. Se você acha que alfabeto é só pra ler o nome dos users do YouTube, você está errado. E por que eu tô falando isso? Porque toda a parte de harmonia, das notas, dos intervalos, nós também usaremos as letras do alfabeto, tá bom? Então, não ache que aprender a música da Xuxa é o suficiente, não é. I don't have a pedal board. No pedal board anymore. No pedal board. Ó, tá escrito errado aí, tá, gente? Ó, o primeiro tá certo, o segundo tá errado. Ele não tem pedaleira. Ele não usa pedais individuais. I do have a quad cortex from NeuroDSP. I have 2 units, so the main unit and a spare one, and that's it. And a spare one, spare é extra. Inclusive, você tem um spare tire no seu carro, né? Spare é extra. É tudo que tá ali a mais, como se fosse um backup, ok? Outra palavra que daria pra usar aqui seria extra, mas spare é melhor nesse caso. It's all programmed. It's just fun. I just play and I'm free on stage. It's all programmed. It's just fun. I just play on stage. I'm free on stage. Tô livre, só toco, só me divirto no palco porque tá tudo programado. Yes, no pedal board anymore. Achei top. This one here from Alan Gonzalez. Hey Kiko, I love the videos. Thank you, Gonzalez. I was wondering what happened to the guy that moved Dave Mustaine microphone in Phoenix 2021. Also, I wanted to ask if you guys had this experience of people jumping on stage. Hora da fofoca. And Adoro. doing this. Ok, então aparentemente parece que teve um fã que mexeu o microfone do Dave Mustaine em 2021, não sabia disso. Então, se isso acontece com frequência, e o que eles fazem? Yeah, that happens sometimes, it's not common anymore. Back in the days, yes, a lot. But not anymore, not to the, bigger concerts. I remember this guy, I was playing, I saw the guy kind of Então ele falou que antigamente, sim, podia acontecer, mas hoje em dia, em festival muito grande, é muito difícil. preparing himself for that. And Kiko was saying that he saw the guy kind of preparing himself, like planning on the moves. And then he just looked to, no security, the guys were doing something else, and then he just found the perfect moment to jump on stage. And then he jumped on the teleprompter and he broke the teleprompter. Not cool. And then he just... Tá, o cara quebrou o teleprompter, que é onde, né, lê as músicas e tal. Tipo, a TVzinha ali. Left. I think they found the guy later. I don't know. We do have insurance for those things, so I don't know the result. They don't have insurance for those things. Não tem seguro pra essas coisas. Acho engraçado. End of the story if they got the guy or something, but I think... Ele também não sabe o final da história, se pegaram o cara, enfim, o que deu. So, I don't know if the guy paid the teleprompter, I don't know. But yeah, I do remember, and... I do remember. Guys, o do nem sempre ele vai aparecer na frase só pra fazer uma pergunta ou pra transformar a frase na negativa. Ele também serve pra enfatizar. Então ele fala, yeah, I do remember. Sim, então, eu lembro sim desse cara, mas eu não lembro o que deu, tá? Então esse yeah, I do remember. Sim, eu lembro sim, tá? Então é uma forma de enfatizar. I think during the 2021 tour was the only situation. Yeah. But it happens. Acontece. I do have a lot of stories of those kind of situations, but one day we can do a video about it. All right, so this one from Rafi Guitar. Have you been on a long holidays, like 1-2 weeks, and were not able to play guitar, and it took a long time to come back to my level, right? Yes, I mean a week. Sometimes if it's a long holidays,
I take an acoustic guitar or something like that. So, yeah. Once again, acoustic guitar, aqui é importante destacar. Não sei se você sabe, mas guitar em inglês pode significar tanto o violão, né? Violão acústico fica meio redundante, mas violão ou guitarra, tá? Essas lindas maravilhas que eu tenho aqui atrás. Então, para você fazer essa diferenciação, você precisa falar acoustic guitar or electric guitar, tá? Violão ou guitarra. But yeah, a week without playing guitar, that happens sometimes. So you just need to know how to get back, right? To get back, you just need to know how to get back. Então você só precisa aprender a voltar pro eixo. Voltar. Então, porque ele fica uma semana sem tocar, isso acontece. Por causa de feriado e tal. The Guitar Hacks Workout, actually it's in the Guitar Academy. Arrasta pra cima! So I just follow that program. I just follow that method and just I know it's gonna come back. Okay, so he follows his own program, his own method, the same schedule that he teaches in his program. Então ele tá falando que ele faz o que ele ensina para os alunos. Ele faz simplesmente o Guitar Hacks, as coisas que ele ensina nesse curso que faz parte do Guitar Academy. Então, vai lá. E esse vídeo não é patrocinado, caso você esteja se perguntando. Back, I just, just do the program, just do the method. And then, Aqui é interessante, né? Tem muita gente que fala, Camille, quando é que usa o do, quando é que usa o make? Pim, 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 pim. Você vai encontrar isso a partir de referência, tá? Existem muitas possibilidades, muitas variações. Do e make são verbos incríveis. Não é só uma coisa, não tenta colocar ele dentro de uma caixinha, porque ele não vai caber nessa caixa de fósforo que você quer. É a caixa de Pandora, tá? Pra do and make. Então, o que você precisa são de referências. Do the program, do the method. Alright? Yes, ladies and gentlemen, you need some references. It's fine, it might take a day, or It might take a day. Pode levar um dia. less, Ou menos, or less. a few hours, and then just A few hours. Preste atenção nessas palavras-chave. Vai anotando, vai aumentando seu vocabulário. Viu uma coisa nova? Já aplica em frase. Traz pra você. take the time. I don't try to play right away Take the time. Separe uma hora. Take the time for that. Take some time for that. that I normally play. I just build, try to build, my technique back slowly. Try to build my technique back slowly. Ai, como é lindo em inglês. Build, my technique back slowly. Então, sabe, voltar, construir, desenvolver a minha técnica aos poucos. E aqui, ó, build back. Esse aqui é um phrasal verb. Deixa eu tomar minha água. Seguinte. O que é o phrasal verb? Phrasal verb são ações que são formadas por um verbo e uma partícula. Essas duas coisas juntas têm um novo significado. Aqui, isso aqui está claro e transparente. Build, construir. Back, construir novamente. Reconstruir. Que tal? Reconstruir. Não é construir, é reconstruir. Build back. E phrasal verb, ele tem uma categoria que é o seguinte. Ou ele é junto, ou ele é separado. Aqui, ele é separado. You build something back. Tá? Você constrói algo de novo. So you need to build your technique back. Alright? E é claro que existem inúmeros phrasal verbs, mas eu sempre falo que é muito legal sempre associar com alguma cena, associar com algum movimento, alguma imagem, isso ajuda bastante. Following the method, yeah. This one from Meet You. Dear Mr. Loureiro, very polite, thank you very much. Mr. Very polite. Em vez de chamar só de Kiko, falou Mr. Loureiro. Ai, gente, é muito engraçado Loureiro em inglês, né? Loureiro. Enfim, but very polite, muito educado, very polite. Do you ever play your guitar on the toilet? Eu sei que eu li o título, mas eu não tava esperando por essa pergunta agora. E eu não imaginei que ela seria, tipo, Do you ever play your guitar on the toilet? Tô até constrangida, peraí, deixa eu tomar um gole d'água. Sigamos. All right, so now I get it. That's why you're polite, because you want to have ask you this, dear Mr. Loureiro. All right, so no, my answer is no. Thankfully. I think following a good practice routine, you need some breaks, and then you can, go to the restroom or drink some coffee or water and use those breaks for those things. Use your breaks wisely. Use as suas pausas de forma inteligente. Não é necessário levar a guitarra com você. Because you don't want to use your break during the practice to check your social media or to check your emails, because then you go into this place that you don't come back.
Yeah, rabbit hole. Então ele tá falando que nas suas pausas você não tem que checar, né, as redes sociais ou ir pra ver e-mail e tal, porque senão você entra num lugar que você nunca volta. E a gente tem um nome pra isso em inglês, rabbit hole, que é o lugar que você nunca acha o final. Right, so yeah, I don't know. No. But I have to tell you that Ai, o medo da resposta. the bathroom has an amazing acoustic. So That's true. sometimes in hotels, Gente, todo mundo canta no chuveiro e todo mundo sabe que a acústica, o banheiro, quando você canta no chuveiro, tem um negócio diferente, né? Fala sério. you can, bring a chair and just Você traz uma cadeira. You don't do it on a toilet. You bring a chair, please. sit there for a few hours and just use the reverb from the, the bathroom. The reverb. Então a gente tem aqui inclusive, né? Reverb. A gente fala reverb em português e tudo bem. Quando a gente fala português, a gente fala reverb, né? Em inglês, reverb. E aqui, dica, né? A gente tem às vezes o costume de estender pronúncias que terminam em consoante. Então cuidado com isso, né? Não é reverb em inglês. É reverb. Reverb. That sometimes, I do. Like acoustic guitar inside the bathroom, getting the nice room reverb. Yeah, that's good. That's good. And then about the toilet, I think when you really know how to practice and to be focused for a long period of time, you need to have some breaks. And if you use those breaks wisely for the restroom, for water and coffee, you can practice for a long time and without distractions, which is a Outra opção, without distractions, with no distractions. very good skills to be focused on practice and Very good skill. Só uma pausa aqui, que a gente tem duas palavras diferentes, né? Good skill é uma boa habilidade. A gente também pode falar ability, ok? As duas, elas são sinônimos. Então, também cabe lembrando que ability em inglês não tem H. don't let any distraction to disturb your practice. Distraction to disturb you. Distraction to ruin your practice. E aqui que é interessante, você pode inclusive pegar esses vídeos e pensar em formas que você falaria a mesma coisa. Quais outros verbos poderiam entrar nessa frase? All right, so yeah, that's it. Thanks a lot and subscribe to the channel. Check the Guitar Academy and see you in the next video. E aí? Ai, muito engraçado. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Também quero saber a sua opinião sobre o que você aprendeu, o que foi novo aqui pra você. Se teve alguma expressão, algum verbo, alguma palavra, enfim, o que for, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E outra coisa, comenta aqui embaixo se você quer outro vídeo como esse aqui. Qual que é o próximo react que você quer ver aqui no canal? Me conta aí. Lembrando que a sua dúvida aqui nesse canal vira vídeo, vira aula. Então comente aqui se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, se você tá com alguma pulga aí atrás da orelha, comenta aqui. Beleza? Então se você curtiu, se você ficou até aqui, se inscreva no canal, deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. See you next time. Bye bye. Sinto que nem o Avatar, que esse trem colado aqui em mim. Nossa.